E aí, Calaçar, beleza? Bem-vindo mais a um Resenha dos Tronos. Hoje veremos o episódio 5, Kissed by Fire. Vamos começar com os pontos positivos. Manda ver, Cal. O episódio começou com a briga entre o Beric Dondarrion e o Cão de Caça. Foi bem legal porque eles deixaram uma expectativa no último episódio de como isso ia acontecer. Ficou muito igual ao livro. A briga dos dois, a espada flamejante que o Beric coloca antes do início do duelo. A cara de medo do Cão de Caça ao ver o fogo, né? Ficou bem legal. E lógico, depois, não nessa cena, um pouquinho mais pra frente, mas quando é contada, quantas vezes o Thoros de Myr já trouxe o Beric Dondarrion de volta à vida. Ficou bem legal isso. Outro ponto que foi muito legal nesse episódio foi ver o Robb Stark tomando a decisão de executar o Karl Stark. Foi muito legal porque essa cena nos dá uma percepção muito legal do Robb Stark, como ele é guiado pela honra, da mesma maneira que o Ned era. E quando ele acaba tomando uma decisão que vai contra os conselhos, que é até mesmo contra a melhor estratégia de campanha, mas ele faz isso em nome da honra, ele faz isso para preservar o nome dos Stark. É, uma coisa que muita gente fala e eu concordo em termos, né? O Robb, ele é extremamente parecido com o Ned Stark e a galera costuma falar que o Ned foi morto porque ele foi burro, mas não porque ele foi burro, porque ele sempre colocou a honra acima de tudo, né? O Robb começa a fazer isso também, nessa temporada isso fica bem visível. Todo mundo, todos os aliados dele falando que ele deveria fazer de uma maneira, né, que estrategicamente aquilo seria melhor, mas no final o que conta pra ele é a honra, assim como foi com o Ned Stark, e a gente sabe o fim que deu em Ned Stark. Outra cena legal foi entre Jon Snow e a Ygritte. Finalmente, tava todo mundo esperando quando é que esse moleque vai tomar uma atitude com essa mulher, né? Na verdade, ela que tomou atitude, né? Pois é, se a gente continuasse esperando, não ia acontecer nunca. Mas outra cena que também ficou idêntica ao livro, até a conversa deles depois, ela falando como é que ele aprendeu a fazer as coisas que ele fez, foi bem legal. Quando eu vi essa cena, eu lembrei do dia que eu tava lendo isso no livro, foi bem claro na minha mente, eu vi as páginas, eu lendo aquilo, foi bem legal. Eu acho que a produção mandou muito bem nisso. Para variar um pouquinho, vamos colocar nos pontos positivos o Jaime e a Brienne. A história desses dois personagens continua evoluindo e fica muito legal. O insight que a gente tem dessa vez é a história do Jaime quando ele matou o rei. Fantástico, né? A transformação que passa o personagem, que ele faz a audiência completamente mudar a opinião que tinha sobre ele, passar do que parecia ser simplesmente um vilão na primeira temporada, um cara que se opõe aos Stark, que agora já virou um personagem completamente humano, já mostrando suas decisões, por que ele faz o que ele faz. É muito legal. A cena dele também com a Brienne ali no banho é bem parecida com o livro, é bem legal. É, uma coisa que eu já falei, no livro eu comecei a gostar muito do Jaime a partir deste ponto, né? Um pouquinho antes, já quando ele salva a Brienne, eu já gostei muito, você começa a simpatizar muito com o cara. Nesse ponto em específico, quando ele conta a verdade do que aconteceu, que você entende o cara, né? Porque ele tem o orgulho de Lannister dele, mas ele não quer o mal dos outros, né? Porque até então você acha que o cara é um vilão. E você percebe que ele não é esse vilão que todo mundo acha que ele é. E pela primeira vez você percebe o quanto ser chamado de regicida mexe com ele. E pra ser bem sincero, eu acho que tanto no livro quanto na série, os melhores momentos são quando o George explora esse lado dos personagens que não é sempre só antagonista ou protagonista, né? Ninguém é completamente bom ou mal. E a última cena, Tywin, Cersei e Tyrion, quando ele fala que eles devem se casar, ficou muito legal. Eu adorei a forma que a Lina Headey fez a sua atuação, com aquela cara de deboche pro Tyrion e de repente o Tywin dá a notícia e a cara de merda que se transforma, né? Ficou muito legal. Cara, a frustração dela dá pra sentir na pele. Ela fala, você não vai me fazer passar por isso de novo. Ela já passou por um casamento arranjado, foi terrível, destruidor pra ela. Ficou bem legal mesmo. Vamos pontos negativos. Eu não diria que é um ponto exatamente negativo, mas esse episódio ele teve um pouco daquela cara de um episódio obrigatório que quase toda a série tem. Acho que esse episódio falta um pouco de punch, assim, falta um pouco de uma cena memorável, de alguma coisa realmente que muda muito o panorama da história. Faltou um Dracarys. A outra cena que eu achei desnecessária foi o encontro do Stannis com a mulher dele, a Selyse, que até então, eu acho que tem muita gente nem se tocado que o Stannis era casado.
No livro a gente sabe disso desde o começo, essa personagem é apresentada lá no começo, né? Até ela que apresenta a Melisandre pro Stannis. Agora, de repente foram lá, colocaram a mulher lá, eu achei bem desnecessário. Não parece que vai ter muita utilidade a introdução dela na trama. Uma outra cena que ficou um pouco esquisita foi a conversa entre o Tyrion e a Olenna, quando o Tyrion está tentando negociar os valores do casamento. A cena em si, nada errado com ela, ok. Porém, a maneira como o Tyrion se comporta ficou bem estranha. A cena toda eu fiquei esperando ele voltar, ele retrucar com alguma resposta inteligente, alguma patada. Ele ficou bem passivo, só concordando, meio atordoado. Ele ficou um pouco estranho porque eu não tenho certeza se num duelo de inteligência a Olenna sairia tão na frente como pareceu na série, não. A Olenna é um personagem bem legal, diria até que é um puta personagem, mas o Tyrion é o Tyrion, então ficou estranho. Diferenças do livro e a série. Uma diferença já que até a gente esperava é que a cena quando aparece a Shireen, a filha dos Stannis, no livro ela é acompanhada de um bobo da corte que está com ela o tempo todo, chamado Patchface, o cara malhado nos livros aqui em português, e ele quase sempre está cantando músicas, falando coisas completamente sem sentido, porém, de quando em quando, tem um breve momento de lucidez. Aproveitando o gancho, uma diferença também foi que a Shireen começa a ensinar o Davos a ler e a escrever. No livro não é assim, no livro quem ensina ele é um mestre, mas também é outra mudança que a gente entende que ia ficar longo só colocar mais um personagem, um novo mestre, para ensinar o Davos a ler. E a última mudança foi o Loras, dando uns pegas lá no outro cara, isso não tem no livro. Aliás, toda a cena do Loras se pegando com alguém não existe no livro. Fica só na imaginação dos leitores, mas na série eles resolveram aprofundar nisso. É isso aí, galera. Esse foi o 5º episódio do Resenha dos Tronos. Estamos na metade do caminho da 3ª temporada. Semana que vem estamos aqui analisando o 6º episódio. Valeu, abraço. Abraço.